Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. E qual é o projeto que escolhemos para este vídeo? É um projeto que saiu numa revista bastante antiga. Ela saiu numa revista eletrônica total, número 37 de 1991. Essa daqui, que teve artigos muito interessantes, tanto que eu já falei de alguns outros em vídeos dessa playlist nossa, que recorda os projetos meus que marcaram época. Artigos e projetos que marcaram época. E qual é o artigo que eu estou me referindo, que foi um dos que causou um certo furor entre os nossos leitores que gostavam de efeitos de luz, né? Para colocar em bailes, festas, para colocar nos seus conjuntos musicais, vitrines, ou decorar estandes, decorar presépios e coisas assim. Ele foi a estroborrítmica de alta potência. Olha a montagem aí, que ela não saiu na capa, mas tinha aí a montagem do protótipo disponível com as fotos, né, com a foto, né? E o que fazia esse projeto nosso, esse circuito de uma estroborrítmica? Apesar de parecer complicado nas plaquinhas, ele tinha um circuito relativamente simples, né, que vocês podem ver aqui. Né? Ele utilizava um 555, não precisa dizer mais nada, né? Que servia para tudo, disparando um triac. Então, o 555, ele gerava os pulsos da lâmpada. E a lâmpada, naquela época, era uma lâmpada incandescente, porque era o que nós tínhamos para utilizar em iluminação. Nós não tínhamos LEDs de alta potência naquela época que permitiam usar esse dispositivo em iluminação. A gente tinha que contar com lâmpada incandescente ou fluorescente. Então, a lâmpada fluorescente ela tem uma inércia muito grande de filamento. Então, ela não pode piscar rápido, porque ela não tem tempo de esfriar o filamento. Então, em vez de piscar, ela ondula. Então, chega uma frequência normalmente acima de 10 Hz, você já não percebe mais as piscadas dela, porque emenda os pulsos, porque não há tempo para o filamento esfriar e aquecer, porque ele tem uma inércia. Então, ele tinha que operar numa frequência mais baixa. A gente operava aí na faixa de 2 até uns 5 Hz, mais ou menos, pulsos por segundo, né? E ele podia alimentar uma potência elevada de lâmpadas, porque a gente usava um triac, né? Podia utilizar lâmpadas de bastante, até mais de 500 watts com o triac usado, uma sequência de lâmpadas com potência elevada, né? E nós tínhamos o quê? O oscilador era modulado. Então, conforme o som do amplificador se alterava em intensidade, a frequência das piscadas também. Então, num som mais forte, ela acelerava. Num som mais fraco, ela ia devagarzinho. Então, era muito interessante como efeito de luz, por exemplo, para bailes, para conjuntos musicais, para festas, para um stand que tivesse música tocando e coisas semelhantes que os nossos leitores, é lógico, descobriram e gostaram, né? E a modulação era feita através de um transformadorzinho que atuava sobre um transistor que atuava sobre a frequência do 555. Então, esse transformadorzinho ele era muito importante porque ele isolava esse circuito ligado na rede de energia do amplificador. Era muito importante a segurança, né? Tanto para a integridade do amplificador como do próprio circuito e que poderia causar choque em alguém que tocasse ou naquele que montasse. Então, a gente tinha essa preocupação de isolamento, né? Então, o transformador fazia isso. É lógico que a gente indicava todos os cuidados, porque o circuito era alimentado pela rede de energia. E o circuito era ligado diretamente na saída do alto-falante do amplificador do sistema, em paralelo com o alto-falante, de modo que não havia assim necessidade de fazer uma adaptação ao amplificador. Não é preciso dizer que esse circuito agradou, né? Muita gente montou, usou, né? E até hoje alguns que a gente encontra
em eventos, encontra em nossas lives, lembram desse circuito e de alguns outros que a gente fez do mesmo tipo, que você pode ver no link, nos links aqui fornecidos na descrição do vídeo. E não se esqueçam de deixar o seu comentário se você é um daqueles que montou esse circuito, né? Que teve algum problema. A gente sempre recebia cartinhas de leitores, né? Relatando os seus problemas. Um problema comum que havia era a inversão do triac. Um outro era tentar usar um equivalente que tinha terminais com disposição diferente. Ou ainda utilizar um triac de 110 na rede de 220, né? Sempre tinham esses probleminhas, e aí os leitores nos escreviam: professor, não funcionou, professor, queimou, professor, coisas desse tipo, né? Que a gente ficava respondendo, porque naquela época era na raça, era em escrever à mão, numa cartinha, colocar no correio e às vezes esperar semanas até que a cartinha de volta chegasse com a resposta, né? O pessoal não gostava nada disso. Hoje vocês às vezes reclamam que a gente manda uma pergunta para mim e querem que eu responda na hora, certo? Eu sei que tem o Facebook que permite isso. Eu sei que também tem o e-mail que permite isso. Mas acontece que se a tecnologia é rápida, eu não sou. Eu recebo uma grande quantidade de consultas e preciso de tempo. Primeiro, para analisar a resposta do leitor, né? Analisar a resposta daquele que nos escreve. E segundo, às vezes, para localizar o artigo a que ele se refere, né? Então, vocês que nos escrevem mandando as suas dúvidas, nós temos lá o canal de dúvidas. Verifiquem antes se a dúvida já não foi respondida lá, ou no nosso canal de dúvidas que a gente tem lá nos links, né? No nosso site, né? Porque às vezes aquela pergunta que você está fazendo já foi respondida para outro. E serve a resposta, né? São as FAQ, né? Frequently Asked Questions, que são perguntas mais frequentes, né? Que existem e que podem ser a seu caso, né? Vocês já viram, né? Que todos os sites que têm alguma coisa que possam gerar dúvidas têm as FAQs, né? Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e aguardem o nosso próximo vídeo. Até mais!